E se o problema do seu bloqueio em inglês não for necessariamente você? E se o seu problema está em outro lugar e não em quem você é? Está preparado com o inglês em dia ou nos dias atuais? Para o cristão, não é apenas estar preparado para missões, é preparado também para o mercado de trabalho e várias outras oportunidades que podem surgir. Bem-vindo, bem-vindo. Hello, people of God. Essa é mais uma das nossas lives de quinta-noite, onde você vai aprender inglês com a Bíblia, com louvores e fontes que realmente interessam o cristão. Nosso tema de hoje é: e se o problema não for você? Sim, inglês com a Bíblia, porém focando nesse tema principal, que é a nossa série de julho. E se? E se? Conforme você vai chegando, eu vou te convidar a aqui deixar o seu like, eu vou começar a apresentação da tela. Prepara o seu papel, a sua caneta, your pencil, your pen, your notebook. Let's start. Bora começar para que você venha não só aprender vocabulário, gramática e o que a gente for ver aqui, mas que você venha também destravar o seu inglês para cumprir o seu propósito, o direcionamento que Deus vai te dar ou já te deu. Bora lá. What if? E se o problema nunca foi você? First Corinthians é o nosso tema de hoje, nosso verso principal hoje é First Corinthians 1, 26, 27. Vou repetir. First Corinthians 1, 26 and 27. Verso muito conhecido pelo cristão. Let's go. Como de costume, eu vou fazer a leitura de forma um pouquinho mais pausada. E aí, em seguida, a gente faz uma leitura um pouco mais dinâmica. Então, nas pausas, se você quiser acompanhar aí, eu indico que acompanhe a leitura para fazer sua prática de reading. Você vai fazendo junto comigo. Quando eu fizer a leitura mais dinâmica, você tenta acompanhar, se não for o seu nível ainda. But let's go. Let's start English with the Bible. First Corinthians, esqueci de colocar ali o first. First Corinthians 1, 26, 27. Okay? Brothers and sisters, think of what you were when you were called. Not many of you were wise by human standards. Not many were influential. Not many were of noble birth. But God chose the foolish things of the world to shame the wise. God chose the weak things of the world to shame the strong. Okay, então let's repeat. Brothers and sisters, think of what you were when you were called. Not many of you were wise by human standard. Not many were influential. Not many were of noble birth. But God chose the foolish things of the world to shame the wise. God chose the weak things of the world to shame the strong. Eu já vou explicar para vocês o porquê da escolha desse verso, mas
Enquanto isso, bora focar na parte do English em si. Bora falar sobre vocabulary, bora falar sobre grammar quando necessário. Lembrando que se você tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Hoje eu voltei a utilizar a ferramenta do Zoom, então quem assistiu a live passada, está assistindo essa daqui, depois me dá um feedback, se vocês preferem a ferramenta anterior ou a ferramenta de hoje, para que a gente possa estar entregando aí a melhor experiência para vocês. Não apenas para mim, mas a melhor experiência para vocês, ok? So let's go. Aqui começa simples. Brothers and sisters. E aí o porquê de eu ter voltado para essa ferramenta é esta habilidade aqui. Irmãos e irmãs. Brothers and sisters. Think of what you were when you were called. Então, vamos lá. Verbo, think. Think, pensar, ou em alguns casos até achar. Então, no caso aqui, pensar. Think. Think of what? Então, aqui, lembrando também que a gente está indo direto para o verbo. Se eu estou indo direto para o verbo, sem uma pessoa, eu estou indo para o imperativo. Se eu estou no imperativo, eu estou dando um comando, eu estou dando uma ordem, uma orientação ou uma instrução. Então, brothers and sisters, em português, plural. Pensem. Pensem of what? Of what aqui vai ser no que, ok? Em vez de que, vai ser no que no nosso português. Think of what you were, no que vocês, lembrando, you, ele é plural e singular, no que vocês were, passado do verbo to be, lembrando, passado do verbo to be no plural, nós vimos lá na série John First, no que vocês eram. When you were called, aqui a gente tem uma conexão, when, quando, you were called, no, vocês, e agora em vez de eram, foram, ok? Lembrando, o verbo to be, ser ou estar. Passado, era ou estava. Ou aqui, estavam ou for, ok? O que vocês eram quando vocês foram, were called. Call, verbo call, chamar. Tocar, chamar, clamar, em alguns casos. No caso, called, aqui está no participle, porque eu estou ele como segundo verbo, depois de um verbo já no passado. Então, foram chamados. So far, so good. Até aqui tudo bem? Any questions? So let's keep going. Brothers and sisters, think of what you were when you were called. Pensem no que vocês eram quando vocês foram chamados. Bora para a interpretação aqui, independente da versão em português. Quando a gente fala sobre think of what you were, pense sobre o seu estado, sobre como você era, sobre quem você era, não necessariamente, mas vamos para a ideia do quem você era quando você foi chamado, quando vocês foram chamados. Então, esse chamado aqui a gente pode pensar, por exemplo, na conversão de vocês, se você for uma pessoa que se converteu ao longo da sua jornada e não sempre foi cristão. Quem você era antes do Espírito Santo te tocar? Quem você era antes do Espírito Santo trazer para mais perto? Se não for o caso, quem você era antes da sua renovação da mente, antes, enquanto você estava em processo, lembrando que a gente está sempre em contínuo processo de crescimento espiritual, quem você era ano passado é a mesma pessoa? Tá pior? Tá melhor? Quanto você cresceu nesse período? Fica com esse pensamento, porque
tem um motivo de eu estar trazendo essa indagação aqui em uma plena aula em live de English class, ok? Not many of you were wise by human standard. E aí vem Paulo novamente. Nosso querido irmão Paulo dando aquelas lapadas na cara da gente. Not many. Not many. Vamos para a ideia do não muitos. Ok? Of you, de vocês. Não muitos de vocês. Were wise. Eram wise, sábio, no caso, plural, sábios. By human standard. By. Bora focar aqui rapidinho antes de eu continuar. By human standard. Esse by aqui vai para a ideia do por meio de. Por meio de. Deixa eu até puxar para vocês, caso vocês queiram. Para quem vai ter acesso depois ao material. Então, by, por meio, intermédio de. Então, por exemplo, foi feito por fulano, by. Foi inscrito por ciclano, by. Através de tal coisa, em alguns contextos a gente vai trazer esse através de. Calma aí. Não em muitos contextos, mas em alguns. A gente pode trazer essa ideia também. Então, por meio de. By human standards. Não eram sábios por ou dentro do caso aqui, para facilitar. Standard, padrão. Dos padrões humanos. Ok, people? So, então, muitos de vocês não eram sábios por meio, por intermédio, através de, pela visão de, ok? Dos padrões humanos. Deixa eu até colocar aqui, ó. Dos padrões humanos. Not many were influential. Não muitos. Já vimos ali. Eram influential, influence. Not many were of noble birth. Não muitos eram de noble, nobre. Birth, nascimento. Então, a gente vai para a ideia literal. Nascimento. Nobre. Porém, a ideia aqui é a ideia sobre uma linhagem. Tá? De quando você nasce de uma linhagem nobre, uma linhagem real, que era bem comum na época. 27. But God chose the foolish things of the world to shame the wise. But God chose, passado do verbo choose, escolher, aquele mesmo, a mesma palavrinha que nós vemos lá na série The Chosen, no caso, chosen está no participle, aqui nós estamos no past simple, simplesmente past simple, but God chose, escolheu, the foolish. Foolish aqui a gente normalmente traz a ideia do tolo, tá? Porém, a gente vai ver que pode ser um pouquinho mais profundo no próximo slide. Então, a gente continuando aqui, antes de dar essa ênfase,
que vai estar nos próximos slides. Foolish things, então a gente tem o adjetivo, a descrição antes da coisa. No caso aqui é coisa literal. Então, escolheu as coisas tolas. Of the world. Do mundo. To shame the wise. Shame, in English, a gente vai para a ideia do envergonhar. Tá? Verbo, envergonhar. Agora, it's a shame é uma vergonha, tá? Então, none, vergonha. Verb, to shame, envergonhar. É uma das possíveis traduções que nós temos. The wise, envergonhar. As sábias. Bem conhecido esse verso, mas espero estar trazendo uma versão, um olhar um pouco diferente para vocês ao ver esse verso em inglês. God chose the weak things of the world to shame the strong. God. Deus chose. Escolheu the weak things. As coisas. Weak, fracas. Ok? Sem força. Do mundo. To shame the strong. Para envergonhar as fortes. Então, strong, oposto do weak. Forte. Ok? So far, so good. Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta aqui? Alguém quer falar, tirar alguma dúvida gramatical, vocabulary, antes de eu continuar no assunto? So, let's keep going. Para quem está me assistindo ao vivo, tudo tranquilo, ok com a conexão? Let's keep going. Bora para nosso connection, que é o nosso assunto do dia. Lembrando que a live de hoje está conectada ao vídeo da semana, que no caso dessa semana ele vai vir depois, então ele vai ser postado amanhã de noite, ok? Às 6 da tarde, deve estar saindo para vocês, Friday. Então, what if connection? Padrões deste mundo. Nós vemos no verso que não devemos seguir os padrões desse mundo. O padrão do mundo em relação ao inglês nos diz o quê? Cursos tradicionais, foca na gramática, foca no inglês geral. Só que, muitas das vezes, Deus está te chamando para algo diferente. O direcionamento que você precisa, que Deus quer para você, é um direcionamento que vai para fora do padrão, que não segue o padrão. Muitas das vezes, o seu modo de pensar precisa ter um direcionamento diferenciado, que não é o direcionamento dos padrões normais. Então, qual é normalmente o padrão, que inclusive eu não concordo, que muitos professores repetem por aí, que é, você tem que aprender inglês como uma criança aprenderia, ouvindo tudo em inglês, tem que pensar em inglês e etc, etc, etc. Só que esse apesar desse ser um padrão que se repete por muitos, o direcionamento real, o que realmente funciona para o adulto, lembrando que eu vou focar aqui no adulto que quer aprender inglês, então, o direcionamento que a gente realmente segue, como realmente funciona, é o seguinte: a gente não aprende inglês como uma criança. O ser humano adulto já tem um pensamento formado dentro da sua língua materna. Quando chega uma nova língua, e no caso aqui a gente está falando do inglês,
essa nova língua não vai vir igual você aprendeu a sua língua materna, que no nosso caso, que é o português. Você não vai aprender inglês igual você aprendeu em português, porque você já é um adulto com seu raciocínio formado, com, já é um adulto completo que já raciocina, pensa, faz tudo na sua língua materna. Quando a nova língua entra, ela vai entrar através de quê? Ela vai entrar através de conexões, inclusive, através de semelhanças. Então, exemplo, se eu te digo, deixa eu pegar aqui, bottle, bottle, a primeira coisa que você pensa é a sua língua materna, que vai ser garrafa. Eu creio eu que todo mundo pensou aqui, garrafa. Então, bottle, garrafa. E aí, a associação que vai acontecer é, ok, bottle em inglês, garrafa em português que eu já conheço, ok? Isso fora as outras questões como se você é sinestésico, se você é visual, se você é auditivo, ou se você é reading, writing, você vai fazer essas associações e aprendizado um pouquinho diferente. Então, você precisa fugir dos padrões e seguir o direcionamento que funciona para você, ok? Outra coisa é, então, normalmente a gente segue um padrão querendo ser igual a todo mundo, sendo que você raciocina diferente, ou você quer seguir igual uma criança, sendo que você é um adulto. Não vai funcionar da mesma forma. A famosa síndrome do impostor. Síndrome do impostor, para quem não sabe, a gente falou bastante sobre isso lá na nossa série Tríade. A síndrome do impostor é aquela famosa de eu não sou o suficiente, eu não sei o suficiente. É aquela fala de Moisés, envia outro, porque eu não tenho capacidade. Só que Deus chega e vem, e não, é você que eu quero, e é você que eu quero transformar essa fraqueza para que ela se torne testemunho depois. Então, não deixe que as suas inseguranças na língua impeçam de você cumprir a vontade de Deus. Não deixe que as suas fraquezas te impeçam. Vamos lá, não deixe que as suas fraquezas te impeçam de que você dê testemunho posteriormente. Assim como eu recebo muito dos meus alunos, a maioria dos depoimentos, dos feedbacks que eu recebo é uma fraqueza que eles tinham se transformaram em confiança para que aí sim eles conquistaram a fluência. Exemplo, através do método, eu ganhei confiança de falar e avançar. E é isso que eu quero para quem aprende comigo. Então, o que normalmente acontece é, uma pessoa se sente que eu não tenho jeito para o inglês. Já tentou 1000 vezes, parou, se acha que é fraco, acha que não sabe o suficiente. Só que, normalmente, quem acha que não sabe o suficiente, normalmente o humilde é quem Deus escolhe. E já pensou se Deus está justamente te chamando para te usar através do seu inglês? Já pensou? E se é onde você está se sentindo mais inseguro que Deus quer te usar? Não só, eu não estou dizendo aqui só em relação a missões, mas em relação também dentro do seu trabalho, ou dentro da sua família, ou questões que Deus pode te levar a passar, que vai ser o inglês, através do inglês, aquele que você acha que não tem capacidade, e ele vai estar te usando para que você venha dar testemunho posteriormente, ou para que Deus simplesmente alcance alguém. Lembrando que a gente cumprir o nosso chamado, nosso ID, não necessariamente é pregar o evangelho, fazer missões. Muitas das vezes é simplesmente você ser exemplo de um bom cristão dentro do seu ambiente de trabalho. É o seu testemunho
que às vezes vai aproximar alguém de Deus, ok? So, let's keep going. Então, que nada disso seja um impedimento para você cumprir o seu ID, mas sim ele seja apenas um ponto de partida, um momento onde você, quando for dar seu testemunho, vai falar: eu comecei assim, mas agora é diferente. So, como eu prometi, bora falar sobre foolish. E vamos um pouquinho além, inclusive, do, da palavra, do significado da palavra em si. Então, o que que é a palavra foolish? Foolish is an adjective that describes someone or something that lacks good judgment, sense, or wisdom. It often refers to decisions, actions, or comments that are unwise, ill-advised, or irrational. Então, foolish, descreve alguém ou alguma coisa que não tem um bom julgamento para algo, não tem bom senso, não tem sabedoria. Normalmente se refere a decisões, ações, comentários que não são comentários sábios, decisões sábias, de coisas até irracionais. So, fool, bora pro breakdown. Fool por si só. Vamos cortar aqui, ó. Fool. Fool é base word, noun meaning a person who lacks good judgment or sense. Então, normalmente, fool a gente traz para tradução do tolo, tá? Alguma coisa que alguma pessoa tola, uma situação tola que não tem um bom senso, um bom julgamento. Em algumas outras palavras, algumas pessoas podem traduzir também como o idiota, por exemplo, the fool, quando a gente vai para a época da corte, o bobo da corte, in English, seria o fool, the fool, the fool. Então, fool também pode ser traduzido como nós conhecido como bobo ou tolo. Ish. Essa aqui é importante para você que está aprendendo. Nós temos um suffix. Ish. Deixa eu até trazer a minha setinha aqui certo para vocês verem melhor. Então, ish. It's a suffix, a word that means having the qualities of, similar to. Então, alguma coisa que é similar ou tem a qualidade de. No caso, foolish tem a qualidade de ser tolo. É similar ao tolo. É agora, quando eu vou para a ideia do similar to, ish vai entrar em várias palavras que vocês podem ver no inglês falado. E é muito comum. Então, por exemplo, oh, my hair is brownish. Então, quando a gente coloca esse ish, brown, marrom, e eu coloquei esse ish. Se eu coloquei esse ish aqui, eu tô dando aquela ideia do nosso meio que marrom. Se eu coloco this house is yellow, é amarela. Agora, se eu coloco yellowish, eu vou para a ideia dando é meio que amarelo, não tenho certeza. Então, pode ser quando a gente está meio que indeciso. É similar, mas não é exatamente tal coisa. Então, por volta desta situação aqui, então, muito comum de se ver ish no inglês do dia a dia, são situações assim. Eu dei exemplos de cores aqui para facilitar quem é iniciante, mas isso daqui vai para N outras situações, tá? Então, se vocês virem uma palavra que vocês conhecem, e essa palavra tem esse ish, vai para essa ideia de que tem a qualidade de, ou similar, ou às vezes para essa ideia do é meio que parecido com isso, ok? Pode assemelha.
com tal coisa. Então, no sentido literal da palavra foolish, das duas juntos, a gente tem a qualidade de ser fool. Fool, tolo, bobo, etc. Falta de julgamento, tem a qualidade. Então, adicionando ash, muda o noun, que é o fool, into an adjective. Então, eu troquei o noun, uma coisa ou uma pessoa, e se transformou em uma qualidade de ser alguma coisa ou uma pessoa, ou ser similar. Então, lembrando que após essa live finalizar, este material que está sendo apresentado, eu vou adicionar aqui, mas o material, o print, a parte que eu escrevi, vai estar dentro da plataforma para quem tem acesso. Atividade, Final Instructions, atividade para você botar em prática. Your mind is not your enemy. Is the battlefield where God renews you. Eu esqueci de trocar essa frase, eu creio que seja lá da nossa série Tríade. Então, não lide com os seus pensamentos de forma como se ele fosse um inimigo seu, mas um campo de batalha, onde vocês precisam deixar Deus trabalhar através de vocês e também que vocês possam crescer com tudo isso. Atividade 1, Instruction 1, read Corinthians 1, 26 to 31 out loud today. Então, a gente leu aqui juntos o 26 e o 27. Atividade extra, lê em voz alta, do 26 ao 31. 20. First Corinthians, eu escrevo, vou corrigir antes de salvar isso aqui de novo. First Corinthians 1, 26, 31. Second challenge. E aqui, esse vocês podem trazer aqui nos comentários para eu estar corrigindo depois e servir como um testemunho, ok? Então, write what are the weakness that God will turn into testimony. Então, quais são as fraquezas que Deus irá transformar na sua vida em um testemunho? Ou quais são as fraquezas que você tem certeza que um dia Deus vai transformar isso em testemunho, ou a sua jornada vai se transformar em testemunho. Junto com isso, você coloca um comentário com uma frase em inglês de prática, ash or shame, de preferência, dependendo do seu nível de inglês, você pode colocar os dois. Coloca na sentence this week, faça a prática. Se puder, volte aqui nessa live, deixe esse comentário com a frase de prática, usando ash e usando shame. E deixa aqui qual a fraqueza que você tem. Então, vamos focar aqui hoje na fraqueza, no weakness relacionado ao seu inglês, ok? Então, qual é o weakness que vai se transformar em testemunho lá na frente, após você alcançar a fluência, após o momento e se passar, e você estar realmente cumprindo com o seu propósito aqui nessa terra. So, that was it. Essa foi a nossa live 1 do EC. Seja muito bem-vindo para as próximas lives. Fica aqui com a gente para você acompanhar as próximas. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, ativa o sininho e aqui nos cards vão ficar os vídeos mais recentes para você poder acompanhar. See you next class, next live. Semana que vem nós vamos ver um e se, mas com música. Semana que vem nós temos English with Music. Thank you very much